Olá, você está na 9ª temporada da Reconnect. Você sabe o que é paganismo? Sabe mesmo? Fica ligado, você vai saber agora. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Como você sabe, nós somos um programa leve, laico e plural, que falamos sobre todas as vertentes religiosas de forma leve e laica, né, Roberto? E plural. Roberto Leão, meu historiador de plantão favorito. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. 9ª temporada. 188 horas de programa sobre espiritualidade, muito conteúdo. Quanto mais a gente fala, mais coisa a gente tem para falar, para conversar, para apresentar para os nossos reconectados, para a gente também aprender, descobrir, enfim, isso aqui é bacana. E estamos ouvindo vocês reconectados. A gente está começando a fazer... A gente sempre ouviu, a gente sempre teve uma relação muito próxima com os nossos reconectados. Mas a gente está abrindo caixinha no perfil do Bernardo, no meu perfil, no da Reconnect, e ouvindo o que vocês querem saber em relação à espiritualidade. Estamos aí finalmente da 9ª temporada, e vem uma 10ª com muita novidade, fica ligado. E com temas que são temas que as pessoas têm muita curiosidade, querem conhecer, querem saber. Como eu sempre falo, nosso papel aqui é dar luz a esses temas, fazer com que vocês tenham acesso a pessoas que podem conversar com esses temas, apresentar convidados e vocês vão ali se aprofundar, caso queiram, tirar suas dúvidas diretamente com quem sabe falar sobre o tema. E o marco, né, Roberto? 10ª temporada para mim tem um grande significado, porque um programa para falar sobre todas as... ou todas não, né? A gente pretende falar, né, sobre muitas vertentes espiritualistas, que todas é impossível, né? Mas a maior parte que a gente achar, que a gente procurar de forma aberta, sem preconceito, né? E chegar nos quase 4 anos de programa, 10 temporadas numa TV aberta. Vamos fazer um aniversário da Reconnect? Né? Um bolo? Não, a gente faz um programa especial de aniversário da Reconnect. Tu que é bom de data, eu não tenho a menor ideia. Mas vamos fazer isso. A gente vai acessar a produção, vai saber quem é que tem a bom de datas. Quando pra foi gente que foi fazer o programa. aniversário da Reconnect. 4 anos, é importante. Muito bem, vamos comemorar. Então, Roberto, hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante: paganismo. A gente fala sobre algumas vertentes espiritualistas, mas paganismo, Roberto, muita gente tem assim, uma religião. O meninozinho é aqui pagão. O meninozinho não se batizou, então ele é pagão. pagãozinho, né? Pagão é só aquele que não acredita em nada. Pagão é uma religião, é um culto. As pessoas se reúnem para cultuar o paganismo. Existe sacerdócio no paganismo? O paganismo é não crença em nenhum deus, ou é crença em vários deuses, e mistura as culturas, né? É algo contra o cristianismo? Vamos saber agora. E para responder essas e outras perguntas, está aqui ele, que há 13 anos se dedica ao estudo incessante sobre as mais diversas vertentes pagãs. Hoje ele é sacerdote do grupo Imanência, aqui no estado do Ceará. Com a gente hoje, Rafael Castelo. Muito bem-vindo, Rafael. Bem-vindo, Rafael. Obrigado por aceitar o convite. Viu? Obrigado, gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre o tema. Tu assiste a Reconnect? Já viu? Já assisti alguns programas anteriores. Aí, acho muito construtivas. Acho muito interessante o cara não elogiar o Roberto não para, mano. Eu acho muito interessante essa atitude de trazer diversas espiritualidades de uma forma laica, cultural. Isso é fundamental para a gente continuar nesse desenvolvimento da humanidade. E, Rafael, eu acho importante também, assim, você é uma pessoa que assiste a Reconnect, está aqui com a gente, eu acho muito importante e salutar que você fale para as pessoas que estão nos assistindo que a gente é mais magro pessoalmente. As pessoas acham que a gente é gordo, a televisão engorda, não é isso? Engorda a gente, né? Tá tudo tranquilo. Tá tudo no shape, né? Tá, Rafael, de forma... a gente tem muito papo para bater aqui. De forma sucinta, como foi, Rafael, que você encontrou o paganismo? Tá? Pequeno Rafael, ali com... A gente estava falando nos bastidores, com 7 anos você já era bem questionador, né? Sobre alguns temas. Foi evangélico, olha que maravilha. Foi batizado na igreja católica, Rafael? Recém-nascido não Foi tinha batizado opção, nas águas do evangélico? No evangélico não, mas na católica não tinha opção porque era muito novo e fui batizado. E, Ava, como foi esse teu... De forma sucinta, como foi esse teu encontro? Por que o paganismo?
Bem, desde bem novo, bem criança, eu já achava fascinante as histórias das antigas religiões, gregas, romanas, egípcias, os deuses, todos aqueles contos. Então, eu achava isso muito interessante. E também outras questões místicas, como a alquimia, eu já achava super legal, mesmo com essa faixa etária. E quando eu via essas histórias, eu pensava, aonde elas estão hoje em dia? E isso ainda criança. Mas, tudo bem. A gente não tem acesso a essas diversas religiões, né, devido a todo um certo domínio de religiões específicas. Cerco dogmático, né? E aí a gente não tem tanto acesso. Só que aí eu fui passando minha vida, virei evangélico, porque achava interessante algumas questões ali relacionadas ao louvor e tudo, mas era algo, acredito eu, que superficial. Passou-se o tempo, quando eu fiz por volta de 13, 14 anos, que eu tive acesso à internet, acesso a pesquisar de fato, poderia estar jogando, fazendo qualquer outra coisa, mas eu achava fascinante pesquisar sobre isso, e foi aí então que eu descobri que aquelas antigas religiões ainda estavam vivas, né? Com outras roupagens, com outros nomes, com outras características, mas ainda existiam, aqueles deuses ainda eram cultuados nos dias de hoje. Não só o politeísmo de uma forma geral, mas as próprias ideias do xamanismo. Então, todo aquele contato com a natureza, todo esse processo eu achei fascinante e comecei a pesquisar mais, me aprofundar, descobri grupos aqui em Fortaleza que se denominavam como pagãos, específico na vertente Wicca, e conheci, então, já com 14 anos de idade, eu tinha autorização familiar para ter essa liberdade. Frequentei esse grupo e, aos 14 anos, eu já estava inserido dentro da comunidade mesmo, do paganismo, da bruxaria moderna, de uma forma geral. E aí foi quando eu me encontrei. Minha primeira celebração que eu participei foi um Iule, que foi em dezembro de 2010. E até então, quando eu participei daquilo... Da cachorra da minha filha, Uli. quando eu peguei... Iule. Informação relevante. Iule. Exato. Aí, minha filha é pagã, eu não sei. Quando eu peguei e encontrei essas celebrações... Quando eu encontrei essas práticas, eu me senti como se estivesse voltando para casa. Eu me senti como se, pronto, aqui pertencimento, é né? minha religião. Aí, desde de 2010, eu me considero porque eu já entrei na comunidade, já em um grupo, já então estudando. Então, você já soltou um spoiler aqui. Então, paganismo é uma religião? Na verdade, o termo paganismo, ele é um termo mais abrangente. O que significa paganismo, de uma forma geral? Claro que tem toda a evolução histórica da palavra, como todas as palavras têm, né? Só que o paganismo hoje, tanto por pesquisadores como por pessoas dentro da comunidade, ele significa o quê? Ele significa as crenças, é um termo que é utilizado para denominar as crenças, que tanto tem uma celebração, um culto à natureza, à terra, como também ao politeísmo, possuindo diversas divindades. Então, esse termo paganismo ele vai abranger diversas vertentes, diversas religiosidades, desde as antigas religiões egípcias, gregas, romanas, celtas, nórdicas. Você tem as tribais, não sei se esse é o termo correto, mas étnicas, na verdade. O próprio hinduísmo. Então, o paganismo ele abrange todas essas crenças que... E a diferença é que não tem um Deus único, um Deus maior. Não. Na verdade, em algumas vertentes, pode ser que tenha uma visão de um Deus supremo, mas as outras divindades também são reconhecidas. Então, a partir do momento que você tem uma gama de seres divinos que são cultuados, eles são conhecidos, essa religiosidade pode ser caracterizada como um politeísmo. Tá, mas existem várias religiões que são religiões não, vários sistemas de crença, digamos assim, que são considerados pagãs. Exatamente. Tá, e algumas creem em um Deus supremo e outros deuses ali meio que dando suporte ao periférico, outras creem que todos os deuses têm o mesmo poder e força, é isso? Todas essas possibilidades existem dentro do paganismo. Então o paganismo ele não é uma coisa una, não é uma religião por si só. Tu tem alguma religião? Dentro do paganismo eu sigo a bruxaria pagã, uma vertente dentro da própria ideia do paganismo. Mas as religiões elas conversam entre si? Sim, eu posso fazer uma comparação mais didática, certo? Eu quero que vocês imaginem o monoteísmo. O monoteísmo ele tem por cima 3 religiões básicas, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo. Dentro do, olha só, um só, que tem 3 religiões bases,
pode ter outras que eu não conheço. E dentro do cristianismo você vai ter uma gama de vertentes. O catolicismo, protestantismo, e dentro do protestantismo já tem um monte de outras vertentes. Então é a mesma coisa com o paganismo. Ele é um termo mais amplo e aí você tem as diversas vertentes e denominações. E assim como o catolicismo, por exemplo, o cristianismo, que tem várias, Sim, várias denominações, várias vertentes, elas não necessariamente conversam entre si, tem problemas. Elas conversam nesses conceitos que eu expliquei. Mas o politeísmo... enquanto sistemas ali, elas às vezes se batem e tal. Acontece isso com o paganismo também? Perdão? Você comparou com a questão do cristianismo. Sim. Tem o catolicismo, tem Roberto, os evangélicos. tá igual Sim. o Faustão. Tu faz a pergunta e emenda com... Eu tô querendo chegar... Tudo bem. Eu tô querendo que ele entre. Ele perguntou. Não foi? Você não perguntou? Tudo bem. Ô, louco! Meu. Ó, o paganismo, né? Tem... Eu perdi agora. Você fez uma comparação com o cristianismo. Aí você... Eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar, e eu vou te falar qual é a pergunta-chave que eu queria que você respondesse. O paganismo fez uma comparação com a questão da religião cristã, que tem o cristianismo católico, Sim. tem o evangelho, tem várias vertentes que às vezes não se comunicam, ou rivalizam, ou se criticam. O paganismo ele é uno, é isso que eu queria entender. Você fala sobre o paganismo de uma forma muito abrangente. Todas as religiões se comunicam, todas as religiões ali convivem harmonicamente, todas as vertentes do paganismo convivem harmonicamente, ou tem desavenças, tem coisas que uma não concorda, que tem treta. Pronto. Olha, Obrigado. Uma pergunta muito interessante. Viu? Tá aí. Aí como é que eu ia fazer uma pergunta interessante se eu não tivesse elaborado a pergunta? Tudo bem, né? por mim tudo bem. A tua vai que a resposta dele ia ser mais curta do que a tua pergunta. Mas é uma resposta. Isso sou eu. Sim, existem diversas vertentes e denominações. Agora, sobre a questão da treta, essa pergunta é importante até porque me fez refletir que os conceitos que são esses que eu te falei, o politeísmo, essa crença em torno da natureza, seja a natureza externa ou interna, própria do ser humano também, social nessa questão, mas as divergências são poucas. Elas podem discordar em questões de opiniões, mas ter uma treta, por exemplo, eu concordo com isso, tu não concorda com isso, então tu tá errado. Fulano de tal vertente não gosta de fulano de tal vertente, eu não concordo com fulano. Não, isso é... As vertentes se batendo. Isso é muito pouco dentro do paganismo em comparação a outras denominações religiosas. Até porque, como eu disse, apesar das diferenças, dentro do paganismo se tem uma ideia de não proselitismo. Então, é o quê? Eu tenho o meu caminho, eu entendo que ele é bom para mim, eu entendo que ele faz parte de mim, e não necessariamente eu tenho que ir lá e julgar o outro e condenar o outro. Porque eu não tenho esse interesse, eu tenho a minha prática, eu tenho a minha vivência. Então, por não ser proselitista, eu acredito, por não tentar converter, eu acredito que gere menos isso. Pode ter alguma divergência de opinião, algo assim mais, como é que eu posso dizer, sutil, mas não uma treta, eu sou disso. Tanto é que dentro do paganismo você pode ter pessoas que buscam diferentes versões, diferentes denominações. Você pode ter alguém que segue o panteão nórdico, mas também tem um chamado para o panteão grego, e isso é muito natural. Até porque a gente acredita que essa ancestralidade ela se misturou com a humanidade. Então é totalmente possível que deuses de diferentes panteões, de diferentes culturas, se manifestem para uma mesma pessoa e ela queira se aprofundar dentro daquela cultura. Então é muito menos, a treta não é Rafael, tanto. tem algum marco histórico, um marco temporal, ou uma figura que possa ilustrar, por exemplo, o início do paganismo? Como foi que o paganismo surgiu? Se tem esse marco, se tem algumas pessoas que a gente pode, internacionais mesmo, né, em outros lugares do mundo, que pode assim, não, cara, começou assim, por fulano de tal, começou por isso. Existe esse marco ou não? Foi uma coisa que surgiu e ninguém sabe de onde apareceu? Eu posso falar tranquilamente que o paganismo ele surgiu junto com a humanidade. Tranquilamente, o paganismo ele surge desde da expressão religiosa xamânica. Quando eu pego o xamanismo, eu não estou falando do que a gente tem hoje de grupos xamânicos, mas o xamânico é aquela espiritualidade tribal, aquela espiritualidade dos nossos ancestrais que viviam diretamente com a natureza. Ali nasce o politeísmo, nasce o paganismo, entendeu? E ele se desenvolve depois desse período pré-histórico, ele vem na antiguidade já bem mais complexo, com os templos, as diversas culturas, com calendários mais específicos, ele se torna mais complexo. Depois vem um período de perseguição, quando tem a surgida do cristianismo, nos locais em que o cristianismo teve influência, o cristianismo, o islamismo também tem essa questão da perseguição ao paganismo, e quando vem na idade contemporânea, a gente tem o ressurgimento desse paganismo, certo? Poderia citar alguns nomes, mas
fica um pouco complicado porque foi todo um movimento, entende? Foi todo um movimento de pessoas buscando estudar isso, né? A gente tem, por exemplo, a Wicca, que foi manifestada através de Gardner, né? Ele foi muito... Mas a gente tem também o druidismo através de Rosnicos, e isso nos locais em que foram perseguidos, porque Sim. nos locais que não foram perseguidos, essas culturas pagãs continuaram. Então eu falo tranquilamente que o paganismo, que o politeísmo, ele é a primeira religião do mundo, ele é a primeira religião que a humanidade, ao ter contato com a natureza, ela consegue perceber isso, essas diversas forças, essas diversas energias, e cultuá-las. Rafael, falando sobre paganismo moderno, eu tô falando não como alguém que conversou já com você, que a gente já fez programa, que meio que entendeu mais ou menos como é que funciona... Programa de TV, né, Roberto? Programa de... Oi? Programa de TV, a gente já fez programa. A gente já fez programa de TV, hoje tu tá impossível. Programa Já de brinquei TV... com o Tadeu, o nosso cameraman bala aqui, eu já brinquei com ele sobre... Mas é isso é Reconnect, 9 horas da manhã, É, 9 e a horas da gente madrugada, brincando. a gente brincando. É. Mas assim, se colocando no lugar dos nossos reconectados, né? Esse paganismo moderno. A gente vê que muitas pessoas que você citou, elas surgiram, ou pelo menos assim, se popularizaram no momento de resistência. Então, a magia ela é muito ligada também à questão da resistência, Sim. de sobrevivência. E hoje a gente vê uma juventude pagã moderna que me parece, ou então parece para quem está vendo de fora, que é muito modinha. Ah, eu sou bruxa. Ah, eu sou bruxo. Ah, eu faço coisas aí e tal. Então, assim, como é que está se comportando... E muitas vezes de forma autônoma e irresponsável, né? E sem muito fundamento. Internet, sem fundamento. Sem muito fundamento. Como é que você vê isso? Olha, eu tenho que ponderar essa situação. Da mesma forma que pode, sim, ter pessoas que busquem de uma forma superficial, eu atualmente vejo jovens tendo, inclusive, conhecimentos históricos, buscando livros sérios, que eu fiquei seria muito fácil chegar e falar isso, mas não é bem a realidade. A gente vê a cada vez mais os jovens dentro do paganismo, e quiçá da bruxaria, porque a bruxaria pertence ao paganismo. A gente pode entender que existe a bruxaria pagã, que faz parte do paganismo. Existem diversos tipos de bruxaria, né? E o paganismo tem também essa questão da bruxaria. Só que eu vejo os jovens buscando realmente, inclusive, conteúdos sérios. E se o jovem entrar pela questão da modinha ou alguma coisa do tipo e se aprofundar, tudo bem, todo mundo vai precisar começar de algum canto, né? Então, se ele se aprofundar e buscar, que é o que eu recomendo, isso é muito importante, principalmente com pessoas mais experientes. Mas, respondendo de uma forma, né, sucinta, eu vejo que isso é relativo. Existem, sim, jovens que entram de uma maneira mais leviana, talvez por moda, talvez por essa questão da bruxaria moderna, de uma maneira mais superficial, só que eu também vejo jovens com conhecimentos que eu até fico surpreso de estarem lendo livros complexos, inclusive relacionados à história e toda essa questão. Então, é relativo. Vamos lá, Rafael. Você falou que um paganismo a gente pode dizer que o paganismo, hoje, ele é um resgate de culturas, de diversas culturas ancestrais, anteriores ao cristianismo. Exato. Tá? Como é a relação do paganismo com o cristianismo? Como é a relação do paganismo com o catolicismo ou as religiões ditas tradicionais brasileiras? Bem, como eu havia dito, essa questão da tolerância dentro do paganismo, ela é bem trabalhada, ela é bem vista, o não proselitismo. Então, assim, cada um vive na sua e tranquilamente. Não, mas vamos lá, eu vou fazer que nem o Roberto, vou aprofundar na pergunta. Viu? Aprenda comigo. Se é um culto a muitas divindades antigas de outros povos e tudo mais, Jesus é uma divindade também antiga, de 2000 anos, de outros povos. Então, existe a figura de Jesus e outros santos, ou figuras católicas, vamos dizer assim, figuras cristãs dentro do paganismo? Bem, é complexo esse tipo de relação, porque a espiritualidade ela é muito livre, né? Você vai buscar sua espiritualidade de diversas maneiras. Só que qual é o X da questão dessa união entre paganismo e cristianismo? Porque a própria egrégora do cristianismo, ela já meio que condena, ela condena esse politeísmo, entende? Ela condena as práticas pagãs, então fica algo meio que insustentável nessa questão. Quando, por exemplo, alguma pessoa me procura, principalmente dentro do grupo, e pergunta sobre essa possibilidade de outras religiões, eu falo, olha... Mas São Francisco não é uma divindade?
Ele é considerado uma divindade dentro da sua cultura ou não? Um santo é uma divindade, ele é divino. Não, Mas ele não é um deus. Mas tem quase poderes de Deus. Tem quase As pessoas poder- se tem poder de apegam aos cura, santos para A conseguir. pessoa reza, então, mesmo que sem querer, alguns católicos chegam a ser, Divinizam os santos. o santo. Eu sou devoto de São Francisco de Assis. Então, muitas pessoas falam do santo antes de falar de Jesus, antes de falar de Deus. Então, para ela, aquela é uma divindade. Então, ela sem querer virou. Mas é porque é mais uma questão de denominação. Se você entende que o paganismo, ele é essas crenças pré-cristãs, e ele também envolve essa questão das divindades e uma celebração voltada à natureza, à terra, de uma forma geral, é um pouco complexo quando você tenta unir essas com um outro conceito Então, que vai totalmente vocês não contra. têm nenhum arquétipo, nenhum simbolismo, não utilizam não utilizam nada que dê referência ao cristianismo, por exemplo. Nem o cristianismo, vamos dizer assim, místico. Porque Olha, tem muita mística no cristianismo. dentro do paganismo, não. Dentro da bruxaria, existe. E aí são questões diferentes. Dentro do paganismo, como eu estou te falando, ele é um conceito exatamente para as religiões. Um desses conceitos é não abraâmicas, inclusive o cristianismo. Sim. Ele não vai se tratar do cristianismo. Se uma pessoa cristã, ela consegue, de alguma forma, se sentir à vontade com essas nomenclaturas, aí é com ela. Ninguém tem como coordenar isso. Mas o termo em si, a nomenclatura, ela distancia isso. Isso do paganismo. Agora, na bruxaria, na magia de uma forma geral, existe sim pessoas que utilizam um ou outro e fazendo essa junção, né? Que utilizam elementos cristãos dentro da própria magia. Não tem nenhuma imposição, né, dentro do paganismo. Não, nenhuma imposição institucionalizada, no caso. Então você Isso pode não ser existe. pagão católico, você pode ser pagão evangélico, pagão umbandista, pagão muçulmano, pagão. Isso, para vocês, eu digo não em relação às outras religiões dela. Ela pode ter problema com o islamismo, um exemplo. Mas com o paganismo ela não terá problema. Ela pode entrar no coven pagão. Bem, existem... Não, calma aí. É como eu estou te explicando. O paganismo e as religiões monoteístas, eles são diferentes. Em questão do próprio conceito do nome. Tudo bem, mas, por exemplo, eu sou umbandista e quero ser pagão, ok? Ó, aí vai de coven para coven. Vai de tradição e vertente Explica o que é de vertente. cover. Dentro do paganismo, como também dentro da bruxaria, existem diversas nomenclaturas para denominar os grupos. Pode ser círculo, coven, tradições, clãs e por aí vai. Então, tem diversas denominações. É nome do coletivo, né? Seria o coletivo. Sim, covens cada uma tem algo mais específico, mas de uma forma geral são nomes de grupos. E coven é um deles. Mas me diz uma coisa, se é livre e o coven não permite a entrada, por exemplo, de um islâmico, eu sou islâmico, quero aprender sobre paganismo, quero aprender sobre bruxaria pagã. Não, poxa, Bernardo, mas você é islâmico, você vai ter problema na tua religião. Não, isso eu me viro. Pronto. Eu quero saber se eu sou aceito. Eu sou aceito. E aí vai de grupo para grupo. Existem grupos que não aceitam, que... Mas por que não? Se eles aceitam os deuses antigos, por que ele não aceita o meu? Ele não aceita o fato disso específico. Ele não aceita existem grupos que, quando você entra, você tem que se dedicar àquela egrégora daquela energia que está sendo criada no grupo. E aí pode haver o que algumas pessoas chamam de choque de egrégoras. Mas aí, como eu disse, depende de grupo, vai de grupo para grupo. E aí vai do alto sacerdote, do sacerdote daquela vertente religiosa, de permitir ou não aquela pessoa. Aqui mesmo em Fortaleza existem grupos que proíbem, que não gostam, que a pessoa tem que realmente só se dedicar àquela egrégora, e tem outras que não. O que eu, Rafael, faço pelo grupo Imanência, né, que é o grupo que atualmente eu sou líder. A pessoa chega, eu já tive pessoas que, eu gosto de ir à missa, mas eu quero conhecer mais sobre o paganismo e a bruxaria. O que eu faço? Eu, Rafael, eu permito a aproximação, eu permito o aprendizado e eu aviso, olha, a sua vida particular é problema seu, não tem nada a ver com isso. E eu acredito que não tem esse choque com o que ela faz lá fora, com o que tem aqui dentro. Rafael. Mas eu digo, só para concluir, mas eu falo assim, você vai se deparar com conceitos que podem ir contra o que você atualmente acredita. E aí você vai precisar saber remediar essas questões. E aí é com a pessoa. Quando você falou de paganismo moderno, você falou sobre estudar livros antigos, parecia muito, assim, fica parecendo muito, para quem está assistindo, um grupo de estudo.
de conhecimento. Não é. Existe uma prática pagã. Quem se reúne lá tem sua metodologia ali, tem suas práticas. Quais são essas práticas? Só um minutinho. Boa. Fica aí que a gente volta já. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC. Roberto, eu queria mandar um abraço e parabenizar, Roberto, um trabalho muito bacana que é realizado há muitos anos aqui em Fortaleza e em muitas partes do Brasil, que é o trabalho da APAI, que é a Associação do Pais e Amigos Excepcionais, tá? Então, eles recebem diariamente as mães dos excepcionais, síndrome de Down, autistas e tudo mais, que muitas vezes não são compreendidos ou as escolas não estão preparadas para acolhê-los de forma ideal, né? Então, a APAI faz esse trabalho totalmente gratuito, tá? Tem educação primária, secundária, então tem esporte, tem atividade de lazer. Então, eu queria parabenizar toda a direção da APAI aqui no estado do Ceará, tá certo? Em especial, eu queria mandar um abraço para algumas... Eu fui fazer um trabalho lá na APAI, eu encontrei umas mãezinhas de umas crianças lá. Aí lá, você é da Reconnect e tudo mais. Manda um abraço pra gente, mandar um abraço aqui pra Eliette, pra Diana Maria, Ivoneide, Daíla, Ana Maria, Adaíla e Karine. Tá? Então, são a mães de alguns alunos. Sintam-se abraçadíssimas tá? pela Reconnect. Parabéns. Roberto, você vê o amor que essas mães e pais, com o amor que essas mães e pais tratam essas crianças, tá? Que valorizam a vida. Tem mães e pais lá que passam o dia inteiro esperando a terminar a aula dos seus filhos para acompanhar, para eles não ficarem esperando depois da aula. É um trabalho belíssimo. Parabéns à direção, parabéns e um beijão a todos os pais e mães de alunos atendidos pela APAI. Beijão aqui, que não deixa, com certeza é um trabalho espiritual, sim, tá? Então, e vocês parabéns. tornam o mundo melhor, né? É um Torna exemplo o mundo pra melhor, gente. tá? Então, vamos lá para perguntas. Antes de eu interromper o Roberto, claro que eu faço isso de propósito. É capaz de eu cortar o programa, Roberto, faltando 10 minutos. Só para me interromper. Só para te interromper. Isso é bom. Antes do intervalo... Virou tradição. Virou tradição. Antes do intervalo, ele fez uma pergunta para o Rafael. Por favor, repita para o Rafael poder responder. Rafael, mais uma vez, obrigado por estar aqui. E a gente está aqui matando a nossa curiosidade e aprendendo sobre paganismo. Quando você falou sobre a questão do paganismo moderno, que as pessoas estudam livros antigos e tal, mas o que a gente tem visto e está aprendendo com você é que não é só um grupo de estudo. Vocês não se reúnem só para ficar estudando sobre Sim. deuses antigos, sobre gregos e coisas mais mitológicas. Existe uma prática pagã. Sim. Quais são essas práticas? O que é que vocês fazem quando se reúnem? Então, o que acontece? Como eu estou falando de um termo muito abrangente, estou fazendo até um papel um pouco complicado, o que eu estou conversando com vocês? Buscando os consensos, né? Porque a gente tem diversas vertentes, diversas visões. Então, eu estou buscando os consensos que a gente tem entre as práticas, entre essas vertentes, para poder conversar com vocês. O que é a prática de um pagão? Ele tem suas celebrações, ele tem seus calendários ritualísticos que geralmente celebram as diversas divindades que aquele panteão ele está seguindo, ou aquele grupo possui. Ele tem as celebrações voltadas para a natureza, também é uma dessas... As celebrações tem como base, por exemplo, solstício, fase da lua... Toda essa gama de astrologia, numerologia... Toda essa gama de possibilidades que a natureza fornece. Massa. Sejam as fases da lua, do dia, períodos de colheita, seja na sua cidade ou seja na sua vida pessoal, através do seu trabalho, do seu estudo. Tem também esse período voltado para a questão da natureza, os solstícios e equinócios, as mudanças de estações, como a estação se manifesta na sua vida. Então, as práticas pagãs, eu posso começar falando sobre essas diversas celebrações em torno dessas crenças da natureza e de dias consagrados a divindades, que também existe isso, né? E outras práticas também são as próprias práticas ritualísticas do dia a dia, porque a magia, ela também faz parte do paganismo, então a gente entende que é capaz de moldar as nossas vidas, é capaz de entrar em contato com o divino e transformar todas essas questões. Então, a gente tem os nossos atos ritualísticos
do dia a dia, seja ter um altar para a sua divindade que você tem contato, seja orações, sejam de diversas formas. Então, a prática pagã ela é muito diversificada. Sempre focado, como eu disse, em questões voltadas para a natureza, ritualística, celebrações às diversas divindades que existem. Então, é tudo isso... Você falou em diversas divindades. Vamos lá. Dentro do paganismo, você falou em consenso e diversas divindades. E também tem diversas ramificações do paganismo. Exato. Existe um consenso entre as escolas... Vamos falar das escolas pagãs no Ceará? Existe um consenso dos deuses ou divindades mais cultuados entre as escolas pagãs? Existe esse consenso? Olha, para ser pagão, se não cultuar essa divindade, Tem um top não é 10, pagão. top 5. Top pagão. 5, existe? Não, isso não existe. É muito variado mesmo. Você, dentro da sua jornada do paganismo, você vai sentir, muitas vezes, a necessidade ou o chamado de determinada divindade. Isso é muito pessoal. Tem gente que tem um contato com divindades muito conhecidas, como também divindades não tão conhecidas. Eu, por exemplo, eu tenho um culto a uma divindade que é Tutatis, que é um deus celta, é um deus guerreiro celta. E ele nem é tão não é conhecido, mas foi um chamado que eu tive ao longo do meu caminho para vocês verem como é mágico toda essa coisa. Não é só o que está de fácil acesso. Às vezes você recebe o chamado de uma divindade que nem é tão conhecida, que é totalmente, enfim, que o pessoal não conhece, mas você recebe esse chamado, você encontra. Então, a variedade das divindades são enormes. Mas existe uma base, por exemplo, no teu coven, Certo. né? No teu coletivo. Quais são as principais divindades que são cultuadas? É ensinado o paganismo de uma forma geral. O aprendiz, ele entende a perceber esses sinais que as divindades nos enviam, ele entende como cultuá-las de uma forma geral, não necessariamente daquela divindade específica. O Coven Imanência, ele tem esse viés de ser eclético. Então, a gente trabalha com diversos panteões, diversas divindades. Mas quais são os top 5, assim? Tem um top 5 que você possa dizer? Cara, assim, como eu não imponho isso, eu posso falar da minha prática pessoal. Pronto, da da tua sua prática. Pronto, a minha prática pessoal, eu tenho 3 divindades que têm contato tanto filosófico como prático. A primeira delas é Tutatis, que foi uma divindade que é reconhecida como o pai da tribo, dos celtas, dos gauleses, e ela veio em um momento da minha vida em que, muito novo, eu já tinha muita responsabilidade em casa. Então, essa divindade veio com essa energia, então ela faz parte do meu caminhar. Nossa. Outra divindade que eu tenho acesso é Hermes. Hermes da mitologia grega, né? Mitologia não, a gente utiliza o termo panteão, para falar a verdade, para denominar as culturas e essas histórias. E o que acontece? Hermes, é uma afinidade atlética também, uma questão do pensamento, da fala. Então, tudo isso eu tenho uma conexão com Hermes. E outra divindade que eu também tenho conexão é com Sete, da mitologia egípcia, porque ele traz para mim um ensinamento sobre a minha própria sombra, sobre minhas próprias questões escondidas. Então, Sete, ele traz essas mensagens. E aí, Rafael, mas o Coven hoje eu posso dizer que ele é protegido pela minha divindade tutora, que é Tutatis, certo? Mas isso não tem nada a ver com outras pessoas que entram. Elas vão entender e aprender a cultuar essas divindades e receber o chamado delas para cultuar as divindades que elas sentirem esse chamado. Entendeu? Eu gosto do Odin. Veja o Amarup, que a gente aprendeu com o Amarup. Odin, tu lembra? Primeira temporada. Odin. Rafael, bacana, você tem um coven que é sério, você tem ali... Você organiza o Dia do Orgulho Pagão, queria falar sobre isso também, Muito que é bom. bacana. Mas antes eu queria que você me contasse aqui como é que vocês lidam, porque quando você fala sobre magia, quando você fala sobre uma prática que está disseminada ali na internet, mexe com bruxaria, mexe com divindade, mexe com mitologia, mexe com esse imaginário grande, né, popular, às vezes abre uma brecha para charlatanismo. Sim. Então, né? Existe isso também dentro do paganismo, de pessoas que se usam do paganismo para praticar charlatanismo? E como é que vocês lidam com isso? Bem, existe, como existe em qualquer religião e em qualquer meio social, você vai ter que lidar com pessoas que, às vezes, umas têm um caráter legal, outras nem tanto. E sim, isso existe dentro do paganismo de uma forma geral. Existe, a resposta suscita essa, sim, existe. Então, é importante que a pessoa saiba como se aproximar de um grupo, como identificar essas possíveis pessoas que não sejam tão legais de caráter assim, e se aquela prática vai corresponder ao que ela busca ou não.
E como a comunidade lida com isso, como não existe não é institucionalizado todos Existe os grupos, um conselho nacional. um conselho dessa forma, eu posso dizer superficialmente que a comunidade isola. As pessoas sérias isolam aquele sacerdote ou aquele grupo que não é tão... tem o seu caráter duvidoso dentro das práticas, né? Então, o que é de uma maneira informal... Que foge da ética do paganismo. Exato. Vocês fazem trabalho, Rafael? Trabalho... Tipo, eu preciso... eu não sou pagão, mas eu quero uma magia para tal coisa, eu vou procurar uma religião pagã. Isso vai de iniciado para iniciado, de Mas é sacerdote para possível. sacerdote. E é tranquilo. Sim, é possível, existem pessoas E isso que é bem fazem. visto, não tem problema nenhum. É uma questão de opinião. Alguns vão ver que sim, outros que não, mas existe. Sim. Por exemplo, Rafael, como um sacerdote, como um bruxo também, ao mesmo tempo, eu evito. Mas eu já fiz pontualmente para algumas pessoas próximas alguns atos mágicos para a vida delas. E tudo bem, deu tudo certo, elas seguiram a vida E delas. foi remunerado? Tem algum problema? Não, eu não faço dessa forma. Não fiz dessa forma. Foi para amizade, foi para um ato de caridade, talvez. E o que acontece? Elas seguiram a vida delas e tudo bem. Elas não precisam ser pagãs para isso. Existem outros que são super de boa. Eu faço mais pontual. Existem outros que recebem esses pedidos e fazem tranquilamente. Então, vai de sacerdote ou vai de iniciado para iniciar dentro do paganismo, né? E é dessa maneira. Você, enquanto sacerdote, não tem problema cobrar para isso também? Eu não... Tô falando isso para nortear quem vai... Pode ter alguém agora reconectado que está falando, cara, eu estava falando com uma pessoa que é pagã, que é de uma religião pagã, que está me cobrando, isso é correto? Se a pessoa estiver cobrando, como eu disse, é o caminho dela e ela acredita que isso é certo, ela vai fazer o que ela... Como eu disse, vai de iniciado para iniciado, de sacerdote para sacerdote. Ninguém vai julgar por mérito institucional. As pessoas vão falar por questão de opinião. Eu não acho legal cobrar. Eu acho legal cobrar. Mas isso aí é uma questão. Eu, Rafael, não faço dessa forma. Inclusive, eu prefiro mostrar a pessoa, abrir os olhos para que ela mesma encontre a sua própria saída, a sua própria solução. Mas aí, em casos muito pontuais, pode ser que eu faça como eu já fiz, certo? Mas pode ter outra pessoa que tranquilamente faz cobrando ou não cobrando. Entendeu? Rafael, me diz uma coisa. Essas divindades, né, cultuadas nas vertentes pagãs, elas se falam e tá tudo bem. Você falou assim, como você falou, eu cultuo um deus, uma divindade grega, uma divindade celta, e dentro de uma reunião, elas são ali cultuadas ou oferendadas, talvez, numa mesma mesa, no mesmo local, e tá tudo certo, mesmo sendo de culturas diferentes. Aí eu complemento a pergunta. Existem divindades de diversas culturas, mas que suas características são muito próximas. Vocês acreditam que é a mesma divindade entendida de uma outra maneira cultural? Vamos lá. Respondendo à primeira pergunta, não é que seja impossível devido à vasta ramificação, mas geralmente não. Geralmente as pessoas, quando cultuam ou fazem celebrações, ou ela está direcionada a uma divindade, ou toda aquela gama cultural que a divindade pertence. Não é impossível ter essa mistura, não, mas geralmente na prática o que a gente vê é esse direcionamento cultural ou esse direcionamento para uma divindade. Se hoje é dia de Hecate, eu vou celebrar Hecate. Se hoje eu consagrei o dia da minha divindade para Tutatis, eu vou celebrar Tutatis, não vou fazer essa mistura de coisas. Mas não é impossível, né? E também não julgo quem o faça. A segunda pergunta, que seria sobre um consenso mais filosófico, por exemplo, o deus, né? para o iorubano, o deus do mar, do oceano, dos mares, é o Locum. Ao contrário do que muita gente acha, não é Iemanjá. Iemanjá, em África, é no rio, né? O Locum é do mar. E nós temos Netuno, que é do mar. Então, como vocês entendem isso? Existem também, se você for fazer o cruzamento de características das divindades das diversas culturas muitas no coisas mundo, convergem, né? tem muitas coisas que convergem, suas características, suas potencialidades, suas potências. Vocês acreditam que são divindades diferentes ou é a mesma divindade vista de uma forma diferente, por conta cultural? Certo. Primeiro eu queria fazer essa observação fantástica, mágica, inclusive, que eu não tenho outra palavra para explicar, do que talvez Jung chamasse do inconsciente coletivo, né? Que é essa perspectiva, mesmo em diferentes povos, mesmo em diferentes culturas que talvez nunca tivessem tido contato, você vai ver divindades que manifestam energias muito parecidas. E aqui de cara eu já cito 3, assim, que tem uma ligação muito parecida. Marte, Romano, Ogum em Yorubá e Tutatis,
que é o Deus que eu cultuo. Que ao mesmo tempo que ele é uma divindade guerreira nesse processo, ele também é uma divindade que ajuda a humanidade no seu processo de evolução. Sim. Então, você ter essa noção de, olha, coisas parecidas, né? Enquanto, por exemplo, Roma e o Marte romano, ele é muito diferente do Ares grego. Porque enquanto o Ares ele é mais impulsivo, ele é um deus da guerra mais, né, impulsivo, Marte ele já é mais maduro, ele já tem aquela coisa da guerra honrosa. Então, olha só a diferença. Eles muito próximos têm essa diferença, mas em culturas distantes, que talvez nunca tiveram tido contato, são parecidos. Diversas divindades. Então, eu acho que isso é um feito mágico das divindades ou da própria humanidade, seja o que for, muito interessante de perceber a natureza desse fato. E para responder a segunda pergunta, não, isso é uma questão realmente pessoal. Eu posso dizer ordem filosófica, talvez teológica, assim, que aí o próprio adepto vai descobrir esse processo, se ele sente que aquela energia é a mesma, mas manifestada de forma diferente, ou se não, são personalidades de fato diferentes. E isso, as duas visões são possíveis dentro do paganismo. Aí me diz uma coisa, por exemplo, a gente falou de divindade. Na divindade do panteão africano, panteão iorubano, acredita-se na incorporação, na emanação da energia do orixá sob o médium. Certo. No paganismo, existe a emanação ou a incorporação, como querer chamar, ou a irradiação ou acoplamento energético fluídico no iniciado daquela divindade. Por exemplo, eu estou sentindo a energia de Sete e o cara se treme sentindo a energia, tá quase que uma incorporação, como acontece, por exemplo, nas religiões afro-brasileiras. Isso existe também no paganismo? Como sempre falando num consenso... Foi boa, não foi a pergunta? Foi ótima. Como forçou sempre... uma barra. O meu ele falou que foi incrível do nada. Não foi? Tudo bem. Tá tudo certo. Mas é uma boa pergunta mesmo. O que acontece? Incorporação, como a gente vê dentro do candomblé, por exemplo, não tem. Como eu disse, eu tô tendo aqui num papel falando de milhares de vertentes. Sim, né? Sim. Então eu tô tentando achar um consenso. Como sacerdote, você está falando institucionalmente de uma forma mais abrangente. Abrangente, sim. Então não é impossível ter. Mas geralmente dentro do paganismo não se trabalha a incorporação. Porém, se sente, inclusive quando você invoca uma divindade, dependendo do treinamento que você teve, a ideia é que você sinta essa divindade chegando em si e emane. Ela tanto chega no local como principalmente para o invocante, a pessoa que está invocando aquela divindade. E também manifestada no dia a dia, na pessoa. Não na incorporação, mas sim a energia sentida, sim a presença, todo o processo energético de uma forma geral. Sim, isso é totalmente possível de ser sentido, é sentido de uma maneira mais prática. Não é incorporação de fato, mas essa invocação para a sua vida, inclusive quando você já tem uma celebração ali a longo prazo a uma divindade, é bem mais tranquilo esse contato, perceber essa energia e manifestar essa energia no seu dia a dia. É uma questão de ter proximidade e começar a ter intimidade com a entidade. Exatamente. Né? Vamos falar do Dia do Orgulho Pagão? O expedientezinho. Vamos. Você organizou, né? Como é que é isso? Pronto, o Dia do Orgulho Pagão, ele não foi um evento criado por mim, não. O projeto do Orgulho Pagão, ele é mundial, ele tem inclusive em outras cidades aí espalhadas pelo mundo, e o objetivo, começou nos Estados Unidos, e o objetivo é o quê? Trazer para a comunidade externa que a comunidade pagã existe e está aqui. E dentro da comunidade pagã você tem as diversas denominações, o druidismo, a Zatru, a Wicca, dentro da Wicca que se considera pagã. Você tem, enfim, todas as culturas do xamanismo. Aí teve o evento, só que o que acontece? Aí esse evento ele é mundial, as pessoas que têm interesse de organizar, como no caso, entram em contato, como foi o meu caso, geralmente os líderes de grupos fazem isso. Já houve outros eventos em Fortaleza organizados por outras pessoas. E aqui é uma vez por ano? É uma vez por ano, o Dia do Orgulho Pagão. Mas como é que foi? Como é que vai ser? Quais são as expectativas para o próximo evento? Bem, eu assumi a responsabilidade do Dia do Orgulho Pagão esse ano e foi ótimo. Foi, assim, em termos estruturais, foi bem marcante, porque a gente teve apoio, inclusive, da prefeitura na questão de estrutura, apenas, não financeira. Rafael? Foi lá na Praça da Gentilândia, inclusive com muita visibilidade. Benfica, um bairro aqui de Fortaleza. Tem tudo a ver. Foi um evento muito legal e a ideia é continuar.
certo? Eu me questionei bastante, aí por uma questão pessoal mesmo, se eu iria dar continuidade ou não. Mas, devido a esse último, eu me senti mais instigado para a gente poder continuar com Porque isso. dá trabalho, né? Dá muito trabalho. E eu assumi essa responsabilidade de organizar o DOP, que é o Dia do Orgulho Pagão, aqui em Fortaleza. E o Organizei, evento deu em tudo si, certo. aí teve atendimentos, teve apresentações, Sim. shows, o que é que tem no evento? No evento tem apresentações, tem palestras, tem consultas oraculares, tem feirinha mística de alguns artesãos locais que fazem trabalhos ou vendem produtos ligados ao misticismo de uma forma geral. Tem feira mística, consulta de oráculos, teve doação de alimentos, arrecadação de alimentos e depois a doação Bacana. deles. Teve... Tem música. Teve música e teve no final uma pequena roda, um pequeno cone de poder com todo mundo celebrando e, enfim, levando essa energia do dia, né? Consagrando esse momento. Então tem todas essas questões dentro do DOP. E a ideia é continuar assim com ele. Qual o dia do orgulho pagão? O Dia do Orgulho Pagão, ele se aproxima do mais próximo equinócio de desculpa, setembro. não tem um dia específico, tem que ver a lua, o céu. Na verdade, é o dia mais próximo do equinócio, que a gente coloca no final de semana, né? Tem todo o projeto internacional, ele tem toda uma janela de dias que as pessoas podem fazer, e o mais adequado é o mais próximo do equinócio de setembro, né? Seja você celebrando no norte como o equinócio de outono ou como o equinócio de primavera, mas é o de setembro. Vai aparecer aqui a rede social do teu Coven. Sim. E as pessoas vão entrar em contato contigo para saber do Quer próximo saber mais sobre ano, paganismo? enfim, Se você quer saber mais sobre paganismo, sobre o Coven específico aqui do Rafael, que é uma simpatia aqui. Gente Parabéns, finíssima, Rafael, obrigado, gente finíssima. Valeu. Então, tá aí as redes sociais, o Léo Kazumba, nosso editor, vai colocar as redes sociais aqui do Rafael e do Coven dele, tá? Se você quiser saber mais, nós temos são 50 minutos, 55 minutos do programa, então a gente tem um tempo curto para apresentar para você que não conhecia, apresentar o Rafael e seu Coven, apresentar o paganismo, tá? Rafael, muito obrigado. Muito obrigado de verdade. Parabéns. Nos reconectamos. Queria mandar um abração para todos os pagãos. Para todos os pagãos aqui do Ceará e do Brasil que assistem a gente pela internet. Tá? Se você perdeu esse programa, pegou agora no finalzinho esse programa, vá lá nas nossas redes sociais, né? @Reconect Brasil no Instagram, ou só bota só Reconect Brasil no YouTube, que tem esse e todos os outros programas anteriores. Rafael, brigadão, cara. Você quer falar alguma coisa? Não? Eu só quero agradecer mesmo o convite e dizer que é muito bonito esse trabalho dessa pluralidade espiritual, é muito importante. Obrigado, Obrigado, Rafael. Rafael. Obrigado, Roberto. Obrigado, Bernardo. Obrigado a você que abriu as portas da sua casa pra gente nesse domingão. Aproveite seu resto de domingo sozinho ou em família. Se você tá vendo a gente pela internet, então muito obrigado. Aproveite e maratona aí outros programas. Tem muito programa, todos os programas são ótimos. Então, te convido a maratonar aí no nosso YouTube. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado também. Queria agradecer de forma especial a nossa equipe aqui que está atrás das câmeras. Sempre aqui. Nossos queridos. Nossos queridões. Sabe quando a gente chega aqui, eles falam assim, chegou o macumbeiro. Chegou. Ao Tadeu aqui, que toda vida abraça a gente aqui. Até o cara mima a gente, até a aguinha o cara traz, cara. Maravilhoso, Cara, é um um amor. product um amor de manager. pessoa. Obrigado a você, até logo, até a próxima semana, um beijão. No próximo eu posso vender miçanga. Eu tenho uns produtos. Ele faz um negócio, faz uns tererê, ele queria vender na feira.